para quem é a primeira vez que está vindo aqui no nosso culto, nós estamos estudando o Cristo revelado das Escrituras do Antigo Testamento, nos baseando naquela passagem em que Jesus vai a caminho de Emaús com 2 discípulos, ele chega, os discípulos estão andando, ele chega, e ele vai falando das Escrituras para esses discípulos, que está em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, que nós já lemos algumas vezes, mas o verso 27 diz, e começando por Moisés, Jesus expunha-lhes as Escrituras. Então, ele interpretava minuciosamente, passagem por passagem, de cada uma das partes que eram peculiares à sua vida. E, no Antigo Testamento, ele foi caminhando horas e horas com os seus discípulos e foi falando, desde Gênesis, tudo que estava a respeito deles. Nós viemos estudando cada livro, e hoje nós vamos parar um pouquinho em Jeremias. Através da vida e as ações e atitudes do profeta Jeremias, retrata um estilo da vida similar ao de Cristo. Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Jesus também chorou. Chorou por Jerusalém e chorou quando ele soube que o grande amigo dele tinha falecido, né? Até o versículo menor da Bíblia, que todo mundo fala, né, de João, que Jesus chorou. Mas Jeremias também ele demonstra grande compaixão pelo povo. Por isso que ele chora. Ele sofre também na mão do povo. Jeremias foi escorraçado, foi jogado dentro de um calabouço, ele ficou com lama até a cintura. Ele sofreu muito. É claro que o sofrimento de Jeremias não se compara ao sofrimento de Jesus, mas ele sofreu também, e ele amava o seu povo, e ele deu perdão ao povo. O Messias, em Jeremias, é claramente visto na passagem de Jeremias 23, nós vamos ler Jeremias 23, a partir do verso 3. Como o futuro pastor, um renovo justo que viria a reinar. Ele agiria sabiamente e executaria juízo e justiça na terra. Jeremias 23, de 3 a 5, diz assim, eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho, de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor. Nenhum deles falará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria. E esse rei é Jesus. Então, eu creio sempre que a gente tem que estar imaginando que Jesus está falando com os seus discípulos e trazendo a mensagem deles, as passagens bíblicas. Porque, lembre, nós estamos falando de alguém que era judeu, e os judeus, desde criança, liam a Torá, sabiam dos profetas, e, às vezes, eu fico impressionada como tantos judeus sabiam tanto das Escrituras e não conseguiram enxergar em Jesus o Cristo. Mas por quê? Porque Paulo diz que existia um véu que cobria, né, algo que impede as pessoas de enxergar. Ainda hoje, a gente dá testemunho para a pessoa, fala de Jesus, diz que ela precisa dele, que ele é o Todo-Poderoso, mas, mesmo assim, não cai as escamas dos olhos e nem a dureza do coração. Bem, o Cristo ele é chamado de Senhor Justiça Nossa, aí no capítulo 23. Vamos ver
no capítulo 31 de Jeremias, a passagem em que o Cristo havia de trazer uma nova aliança. 31, versículos de 31 a 34. Jeremias está profetizando, ele está recebendo do Espírito Santo essas palavras em que ele escreve, para que nós tenhamos também essa alegria no nosso coração. 31, do verso 31 a 34, diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia. Por que ele não lembra mais dos nossos pecados quando nós nos arrependemos e aprendemos dele, como ele diz, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque o Senhor vai se apresentar para nós. E quando nós somos apresentados e reconhecemos o Senhor Jesus, os nossos pecados são perdoados, porque foram pagos na cruz do Calvário. Por isso que ele diz que ele perdoa a maldade e não lembra mais dos nossos pecados. Existem muitas passagens que na Bíblia que falam que Deus coloca no lago do esquecimento, Miqueias 7:9. E em Isaías 13, 25 também fala que ele esquece dos nossos pecados. Mas por que ele esquece? Se pecado gera morte. Ele esquece porque Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz. Nós somos perdoados em Cristo Jesus, não é por nosso merecimento. E Jeremias já sabia disso e mostrou para que todo Israel soubesse que viria o Cristo, que nos daria esta tão agraciada bênção de podermos ter novamente acesso a Deus, porque ninguém vai a Deus com pecado, porque Deus é santo. Quando você está em oração, muitas vezes a gente esquece, mas a gente precisa confessar os nossos pecados. Porque o que nos distancia de Deus é o pecado. E como nós pecamos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós temos que lembrar de entrar em adoração sempre, mas também em confissão. Confessarmos os nossos pecados para que Deus nos perdoe, embora Deus olhe para nós vendo Jesus em nós, não vê a nossa humanidade. Então, Cristo veio trazer essa nova aliança no sangue dele, porque os antepassados não conseguiram, não, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser Senhor deles. Deus seguia com o povo, tirou do povo do Egito com mão forte, estava com a nuvem durante o dia, a presença notória, não era algo irreal, era visível, o calor do sol era coberto pela nuvem da presença de Deus, e à noite uma coluna de fogo para aquecer, porque no deserto à noite é frio. Todos eles vivenciavam isso, comeram do maná, beberam a água que saiu da rocha, e essa rocha era Cristo.
Mas, mesmo assim, eles não entenderam. Em Jeremias 22, volta lá um pouquinho, 22, de 28 a 30. Jeremias, capítulo 22, de 28 a 30. Existe uma passagem muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito de detalhes bíblicos. Nunca havia tomado ciência disso aqui. E essa vez foi assim uma revelação para o meu entendimento. Porque é lançado aqui em uma maldição na linhagem de Davi, em Joaquim. Joaquim, que algumas Bíblias aparecem Jeconias ou Conias, significando que nenhuma descendência de sangue iria receber de Davi o remanescente direto. Mas vejam que, tanto em Mateus, a genealogia de Jesus vem através de Salomão e Jeconias até o seu pai legal, mas que ele não era físico, que era José. Entende o que eu quero dizer? O pai de Jesus, a gente sabe quem é, que é Deus. Mas veio até Jesus através da linhagem de Salomão. Só que não era físico. Não que eu não soubesse isso. Eu só estou dizendo que a revelação que Jeremias teve nesses versículos de 22 de 28 a 30, que nós vamos ler agora, é que foi lançada uma maldição. Por isso que nunca poderia ser alguém físico. Porque as alianças eram quebradas exatamente por homens de uma linhagem física. Por isso que o Messias tinha que vir de alguém através do poder do Espírito Santo. Ok? Não entendi. O que você falou? Foi quebrada essa aliança na maldição em Joaquim. Vamos ler ali, quer ver? 28 a 30. Diz assim: é Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer, porque ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem este homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Foi quebrado neste momento a linhagem física de Davi, mas em Jesus, através da linhagem de Maria, é que ele veio como judeu, homem fisicamente, mas não da linhagem física de Salomão. Aleluia. Incrível, gente, porque seria humanamente impossível deixar que a descendência chegasse sem que registrasse uma genealogia tão específica como Mateus o fez, como Lucas confirmou também. Em Lucas, capítulo 3, do 23 a 38, traça a linhagem de Cristo a partir de Maria, a sua mãe física, através de outro filho de Davi, que é Natã. Outro filho de Davi, Natã, é a descendência de Maria. Então, você está fazendo uma cara de quem está assustada? Está concentrada, conectando. Gente, olha, então,
Davi teve filho Salomão e veio tendo os filhos. Só que quando chegou em Joaquim, houve uma maldição, foi uma ruptura. Mas a linhagem de Jesus era de Davi. Mas por qual filho que veio? Por Natã, que veio ser a linhagem até Maria. Por isso que os judeus talvez estejam até com uma espécie de ciúmes, porque a genealogia de Mateus fala de 3 mulheres. Raabe, que era prostituta, a Rute, que era uma moabita, e Maria, que aparece grávida sem ter marido. Vejam que espetáculo da natureza para nós, mulheres. Nós fomos o pivô da quebra de uma maldição lá por Eva. Mas Jesus nos restaurou, não só pela profecia de que seria do ventre de uma mulher, mas ele enalteceu ali as mulheres da sua linhagem. Glória a Deus. Essa revelação que às vezes a gente lê e não percebe por um motivo único. Talvez até por causa de um véu que esconde a nossa pequenez como mulher. Vocês viram um dia um vídeo que até passou várias vezes aí, de uma pegadinha na rua, perguntando assim, o filho de um filho sofreu um acidente e o seu pai morreu no acidente. Mas, quando ele chegou no hospital, o melhor cirurgião do próprio hospital em que foi levado o menino, a pessoa disse, eu não posso operar essa criança porque ele é meu filho. E todo mundo perguntava, quem era o médico que estava ali para operar? Todo mundo falava assim, o pai reviveu? O pai ele era aquele que morreu, era adotivo? Todo mundo foi respondendo. Alguém viu esse vídeo na internet? Uma pessoa só. Sabe quem era o cirurgião? Só que, como falou cirurgião, a pessoa responsável pelo centro cirúrgico daquele hospital era a mãe do menino. Uau! As pessoas não acham que o melhor deva ser uma mulher. Tem tão poucos homens aqui, eu não estou falando isso para dizer, mas é um preconceito. Um preconceito que vem desde muito, muito tempo. Nós sabemos que estamos falando de uma época em que as mulheres não eram nem contadas. Criança, então, né? Nem mulheres e nem criança. E mulheres, às vezes, não podiam nem ensinar a palavra para os próprios filhos. Era obrigação dos homens. Mas quantas mulheres na Bíblia fizeram a história? E essas também participam da genealogia. E isso é o que Jeremias nos mostra. Jeremias, vemos também ainda Jesus mencionar diversas passagens. Jesus gostava muito de Jeremias. A passagem como capítulo 7 de Jeremias, verso 11, diz assim, esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Foi falado em Jeremias e Jesus. Em Mateus 21, 13, fala exatamente isso. Vocês estão fazendo a minha casa um covil de ladrões. É pertinente saber que Jesus sabia tudo o que estava acontecendo com ele. E ele fala exatamente isso em Mateus 21. Em Marcos 8, 18, também. Jeremias é citado. Depois, em Mateus 11, 29, 56 e em 10, 6. Sempre Jesus comentou
e falou das profecias e de palavras que foram ditas por Jeremias. Jeremias também escreveu o livro Lamentações. E como ele era um profeta chorão, tem até um lamento. O lamento de Jeremias é exatamente como Jesus chorou. Vamos ver quando Jesus chora em Mateus 23 sobre Jerusalém. Mateus 23, trinta e 38. Mateus 23, 37 e 38. Palavras de Jesus dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Jesus chora ao ver Jerusalém. Ele diz para as mulheres: é melhor vocês chorarem pelos seus filhos, porque eles matam os profetas. Jesus faz essa menção, assim como Jeremias, que era um homem de dores também, como Cristo foi e padeceu. Jeremias foi afligido, muitas vezes desprezado e escarnecido, como Jesus Cristo foi também. Mas Cristo, que é a nossa esperança, ele se manifestou com misericórdia e compaixão, dizendo: não coloque sobre eles, Senhor, este pecado. E nós vamos ver depois também que alguém no Novo Testamento vai falar exatamente como Jesus. Quem foi? Estevão. Quando ele é apedrejado, ele também pede para Deus: não impute este pecado sobre esses homens, porque eles não sabem o que estão fazendo. Todo o sofrimento de Jesus do tempo em que ele viveu aqui, como nós já comentamos outras vezes, ele vivenciou os 30 anos de ministério dele camuflado, sabendo tudo que ele iria passar naqueles 3 em que ele realmente sofreu e fez acontecer todas as profecias. No livro de Ezequiel, por exemplo, eu ouço muita gente falando assim: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, né? Muita gente. Às vezes eu fico preocupado. Sabe quantas vezes aparece homem de Deus na Bíblia? 12 vezes. Engraçado que tem umas coincidências com números na Bíblia, né? Uma única vez no Novo Testamento e 11 vezes no Antigo Testamento. Uma vez para Timóteo. Mas Jesus não se intitulava homem de Deus. Ele se chamava de filho do homem. E em Ezequiel, aparecem 90 vezes Ezequiel se apresentando como filho do homem. E Jesus também se autodesignou assim. Então, nós podemos dizer que Ezequiel é um tipo de Cristo. Mas todas as vezes que Ezequiel fala do Filho do Homem, ele está fazendo um tipo de Cristo. Vamos ver no capítulo 11 de Ezequiel. Ezequiel 11. A voz profética messiânica que nós temos nesse livro. Ezequiel 11, 5. Que aconteceu em Lucas, depois 4, que a gente vai ler também. Como vemos, então, uma voz profética, no capítulo 11, verso 5, diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação Israel?
mas eu sei que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne e a cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. A voz profética que era messiânica, assim como veio em Jesus, em Lucas 4, 18, 19. Lucas 4. Essa passagem aparece também em Isaías, dizendo, quando Jesus vai ler, Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Assim como essa passagem de Isaías, Ezequiel também exemplifica que o Espírito do Senhor estava sobre o Messias. Outro título dirigido a ele, em 34:11 de Ezequiel, prefigura o mesmo recebido por Jesus em João 10. Vamos ler. Ezequiel 34, e depois a gente vem olhar João, capítulo 10. Ezequiel 34, 11 a 16. Assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando das ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde forem dispersas num dia de nuvens e de trevas. Vamos ver o que fala João 10. Aliás, eu tenho um acontecimento muito legal com relação a ouvir a voz do pastor. Que as ovelhas ouvem a voz do pastor, né? Então, em João 10, de 11 a 16, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. E ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Um dia, eu fui convidada a ir pregar numa igreja em São João do Meriti. E a pessoa veio me buscar aqui na Barra, bem cedo. Mas aquele dia tinha caído uma tempestade. Nossa, tinha chovido muito. Nós saímos daqui por volta de umas 5:30 da tarde. Quando nós fomos, ele foi desviando, porque era trânsito, assim, em todo lugar que ia tinha trânsito, ou tinha algum lugar que estava alagado, e o carro do rapaz não tinha ar-condicionado e não tinha desembaçador. Eu ficava com o paninho limpando para a gente poder enxergar. Bom, nós ficamos 4 horas, estava eu e uma amiga, 4 horas dentro daquele carro. Saímos 5:30 daqui, era 9:30 da noite, nós não tínhamos chegado no local. E ele ligava para lá e o pessoal do louvor cantando louvor, porque ia chegar a pessoa que ia pregar e tal. E aí nós não conseguimos sair de lá daquela avenida. Não, lá Dutra. Já na Dutra não, é
Bom, sei lá, não me lembro qual, sei lá, mas lá por perto já. Mas estava tudo parado. Hã? Washington Luiz, essa aí. Estava tudo parado, agora lembrei o nome. E aí, nós falamos, olha, não vamos mais, o pastor agradeceu, falou, outra hora a senhora vem e tal. Eu fui de novo uma outra vez. Mas daí nós voltamos. E quando nós estamos voltando, e o carro do rapaz, de vez em quando, dava umas engasgadas, e eu falava assim, meu Deus, e agora? Eu falei, será que nós vamos conseguir chegar? E desvia para um lado e desvia para o outro. Aí estava chovendo, e a gente ainda tinha que ficar com o vidro aberto, para não embaçar muito. Aí estava parado, assim, tudo parado, e nós paramos do lado de alguns carros, e o menino abriu para perguntar se estava dando passagem. Eu abri também e ouvi a voz de quem? Do pastor Josué. Eu falei, é a voz do meu pastor. Eu falei, cadê ele? Abri a janela, assim, ele perguntando também para o guarda se dava para passar. Eu falei, pastor! Oh, foi tão aliviou tanto, eu lembrei dessa passagem. A ovelha ouve a voz do pastor. Quem que trouxe a gente para casa? O pastor Josué. Naquele momento, o carro do rapaz morreu, ele teve que buscar com guincho no outro dia. Eu ia ficar lá naquele lugar que eu não sabia nem onde era, ia ter que voltar de táxi, sei lá. E aí eu falei assim, mas como é bom a gente aprender a ouvir a voz do pastor. O pastor levou o maior susto, porque eu bati, pastor! Estava ele e a Bianca dentro do carro, também tinha ido pregar em algum lugar. E ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, pastor, me leva para casa. Chegamos 11h30 da noite em casa. Mesmo assim, ainda demoramos. Então, eu lembrei dessa passagem, falei, a gente ouve a voz do nosso pastor. Glória a Deus. Você é ovelha? Ouça a voz do pastor Jesus, em primeiro lugar, e do pastor em que você está sendo cuidada aqui na terra. Amém? Bem, andando mais um pouquinho, vamos caminhando, passamos pelo livro de Ezequiel, que mostrou que Jesus era o filho do homem. No livro de Daniel, nós podemos ver a figura de Cristo no quarto homem da fornalha. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Nós não vamos nos ajoelhar. E aí foram para a fornalha. E aumentaram a fornalha muitas vezes. A hora que o cara foi retirar, os caras que estavam colocando morreram queimados, mas os 3 passeavam lá dentro. Mas o rei disse assim, mas espera aí, não foram 3 que foram colocados? Tem um quarto homem andando com ele. Eu acredito que Jesus, na hora que estava passeando com os discípulos no caminho de Emaús, vocês lembram daquela história? Era eu que estava lá. Era eu andando. E Jesus era o quarto homem. Por quê? Porque eles permaneceram fiel. Você quer ter Jesus andando ao seu lado? Seja fiel. Seja fiel a tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. Honra só ao nosso Deus. Honra só a Jesus. Ninguém precisa se submeter a nada que é dado por mensagem de homens, mas de Deus. Cristo também, em Daniel, é chamado de a grande pedra que esmagará os reinos desse mundo. Nós vemos isso em Daniel, capítulo 2. Ezequiel, Daniel. Vocês sabem a musiquinha? Né, para gravar os livros da Bíblia. Vemos em 2:34, diz assim, enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem o auxílio das mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata e os outros foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. No 44, diz assim, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino
que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas este reino durará para sempre. Do que está se falando aí, só para a gente lembrar? Foi o sonho que o Nabucodonosor tem e que Daniel vem revelar, que ele vê uma estátua com ouro e tudo, e depois os pés feitos com ferro e barro. E ele vê alguma coisa vindo do céu como uma pedra que bate nos pés e despedaça e cai tudo. Essa pedra é Jesus. Mais uma vez, lembrando, ele fala, lembra daquela história do sonho do Nabucodonosor? Aquela pedra que acertou e derrubou todos os reinos? Sou eu. Vocês sabiam da história, lembra disso? E continuou caminhando com eles. E Jesus vai para os profetas menores. Os profetas menores têm muita coisa linda. Eu fui tirando algumas coisas muito interessantes. Em Oséias, capítulo 11, verso 1, nós vemos a chamada de Jesus para o Egito. Onde nós lembramos disso? Em Mateus 12, 2, 15. Então, vamos lá. Oséias. Pulei muito. Oséias 11, 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E aí a gente vai lá em Mateus 2, capítulo 2, verso 15, que desde o 13 vem a fuga para o Egito. Vou ler do 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Mateus 2, até o 15 eu vou ler. Estou lendo do 13. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Que coisa mais linda! Como eu disse algumas vezes, não é possível que alguém fizesse acontecer todas as profecias propositadamente, não seria possível. Somente um Deus arquitetando algo tão extraordinário para que pudesse acontecer todas essas coisas. Em Joel, nós vemos o cumprimento de algo que até Jesus disse que aconteceria. E acontece em Atos 2,16. Então, Joel, nós sabemos que a profecia de Joel 2, de 28 a 30, que fala do dia do Senhor, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E o que Jesus faz? Jesus manda ficar em Jerusalém até que do alto recebessem poder. E aí, em Atos 2, do capítulo 16 em diante, nós vemos o que acontece. Ao contrário, então todos viram que tinha aquelas línguas estranhas, todo mundo falando algo, e aí Pedro fala assim: vocês não lembram o que estava escrito? Ao contrário, isto é, o que foi predito pelo profeta Joel,
nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Amós, mais um livro. Não há referência direta de Cristo em Amós. Amós só fala do julgamento que terá sobre Tiro, e Jesus afirma isso em Mateus. No final do livro também, no capítulo 9 de Amós, fala sobre a restauração do povo. E eu gostaria de ler essa passagem tão linda, capítulo 9, dos versos 11 a 15. Restauração de Israel. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Deus tem sempre uma segunda chance. Ele está sempre querendo restaurar e trazer o povo dele para perto. Ele tem dado tantas chances. E até porque, por isso fala assim, por que o Senhor demora tanto a voltar? Às vezes a gente até pensa, pô, Maranata, Senhor Jesus, né? Volta. Mas ele fala, não, eu ainda tenho que alcançar alguém. Quem é esse alguém que Jesus quer alcançar? Pense em alguém que você tem que falar de Jesus. É esse alguém que Jesus quer usar a sua vida para que ele possa ser resgatado. Porque um dia nós vamos morar com Jesus no céu. Depois de Amós vem que livro? Obadias. Em Obadias nós vemos também o dia do Senhor e o reino de Deus nos versos 15 e 21. Obadias é pequenininho. Amós, Obadias. 15. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. E no 21, o reino de Deus, os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Isaú, e o reino será do Senhor. São as duas únicas profecias antecipando a entrada de Jesus no mundo como o reino. Depois de Obadias vem Jonas. Jonas já é um livro mais conhecido, né? Nós vemos as palavras de Jonas 4, de 10 a 11, fazendo um paralelismo com o versículo principal do Novo Testamento, que é João 3,16. Jonas 4, 10 e 11. Mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Que relação tem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E isso Jonas mostra o amor de Deus ali. Jonas é o único profeta que o próprio Jesus relacionou a si próprio em Mateus 12, dos versículos 39 a 41. Essa é a experiência de Jonas, é um tipo de morte, sepultamento e ressurreição, porque ele entra na barriga do grande peixe, fica ali 3 dias e é ressuscitado. Então, Jesus faz essa correlação consigo mesmo.
E Jesus, vocês podem depois ler lá em Mateus 12, se alguém estiver marcando, 12, de 39 a 31. Depois de Jonas vem Miqueias. Miqueias, nós vemos a grandiosa exposição da vinda do Senhor nos versos 1, do capítulo 1, verso 3. Miqueias 1, 3. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. É uma correlação da vinda de Jesus para o nosso meio. Depois de Miqueias, nós vemos Naum. O livro de Naum anuncia o julgamento de Deus sobre o pecado e o mal com a destruição de Nínive. Jonas tinha ido lá, fez Nínive se arrepender, mas o arrependimento foi daquelas pessoas e não foi passado pela frente. Provavelmente eles não tinham discipuladores naquela época. Porque a obrigação nossa é de passar para frente, de ensinar a próxima geração. E não aconteceu. Então, houve uma grande destruição, assim como no grande dia final dos tempos teremos a destruição das pessoas. Vão pedir para que caia sobre si, para poder morrer, e não vão conseguir morrer, porque o pecado traz isso para as nossas vidas. O livro de Abacuque apresenta a grande verdade para a nossa situação de fragilidade, que Paulo também colocou como sendo a pedra fundamental do Evangelho, que se firma na frase: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É encontrado em Abacuque 2:4 e depois Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, confirma isso. Também o profeta Abacuque diz que Cristo, quando vier outra vez, ele encherá a terra do conhecimento de Deus. Ele está profetizando a segunda vinda de Jesus. Seguindo em frente, nós vemos o livro de Sofonias, cujo significado de Sofonias é: o Senhor encobre, assim como Jesus encobriu os nossos pecados. E no livro de Ageu, nós vemos duas importantes referências a Cristo. A primeira, no capítulo 2, explicando que o Deus irá fazer no novo templo, que somos nós. Por isso ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E somos nós, a glória de Deus em nós é incomparável com relação à glória de um templo feito por mãos humanas. E na segunda referência é a vinda do Messias, onde Mateus e Lucas incluem o nome de Zorobabel na linhagem de Jesus, profetizando a vinda do Messias, no capítulo 2. O livro de Zacarias profetiza que o Messias virá como servo, renovo, e terá uma entrada triunfante em Jerusalém, descrita no capítulo 9. Esse eu gostaria de ler com vocês. Capítulo 9 de Zacarias, capítulo 9, verso 9, diz assim: alegrem-se muito, cidade de Sião. Exultem, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Foi assim que Jesus entrou em Mateus 21:5, passando por entre as palmas que as pessoas iam jogando, e o burrinho foi passando, né? Com Jesus em cima. E o burrinho achou que era para ele, né?
Só que ele esqueceu quem é que estava sobre ele. E, por último, o livro de Malaquias, que é o prelúdio de 400 anos sem fala profética. Existe um silêncio de 400 anos até chegar em João Batista, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi previsto a chegada do mensageiro que iria preparar o caminho do Senhor, em 3:1. Então, vamos ver Malaquias, capítulo 3, verso 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. João Batista cumpriu isso. E a segunda vinda de Jesus virá com grande expectativa. Bem, para finalizar, eu quero ler com vocês agora, estamos já, Lucas 24, que nós começamos e sempre líamos até o verso 27. Eu quero finalizar esse momento em que Jesus passou aquelas horas com eles andando. Então, a partir do verso 27, diz o seguinte: começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles quando partia o pão. Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. E um dia uma criança perguntou, quando estava ouvindo essa historinha: desapareceu e foi para onde? E uma outra que estava do lado disse assim: claro, ele foi para dentro do nosso coração. Uma criança. Aonde está Jesus? Diga assim: está dentro do meu coração. Jesus quer habitar no nosso coração.